Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos aqui em mais um programa Sua Saúde. Hoje vamos falar de um tema que é o corrimento vaginal. E por que nós vamos falar do corrimento vaginal? Porque nessa época que nós estamos agora de calor, é uma época que dá muito corrimento nas mulheres. Por quê? Porque muitas das mulheres, nesse tempo, aqui na nossa cidade, principalmente que é úmida, nesse tempo abafado, nesse tempo quente, faz o quê? Usa principalmente a calça jeans, a roupa de lycra, e com isso acaba o quê? Propiciando o aparecimento daquele corrimento. O que é o corrimento, na verdade, né? Na verdade, a proliferação de vários micro-organismos, principalmente bactérias, fungos, protozoários, né? Que já estão lá dentro da vagina. Então, o que acontece? Quando a mulher abafa, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que esses micro-organismos ruins aumentem em quantidade em relação àqueles que são normais, que são bonzinhos, né? Que deixam que a mulher não tenha corrimento. E aqueles ruins, quando estão aumentados, o que eles fazem? Fazem com que ela tenha aquele corrimento vaginal, e isso faz com que ela apresente, boa parte das vezes, aquele odor fétido, né? Aquele cheiro ruim, ou às vezes até aquela coceira, aquele prurido intenso, né? Que boa parte das vezes é o que mais irrita no corrimento. Irrita quando? Quando ele cheira muito mal, ou quando ele tem muita coceira. E qual que é a diferença desses corrimentos? O corrimento que cheira muito mal, normalmente ele é bacteriano ou causado por protozoário. Já o corrimento que dá muita coceira, normalmente ele é causado por um fungo. E esse corrimento causado por um fungo é o que mais temos agora nessa época de calor. Porque, como nós sabemos muito bem, o fungo, que é parecido com o bolor, né, que o bolor também é um tipo de fungo, ele se prolifera muito quando você tem o quê? O calor, o abafamento e a umidade. Então, por isso que nós falamos da vestimenta das mulheres, ou seja, a calça jeans, a roupa de lycra, que fazem com que aumente os fungos. E com isso aumenta aquele corrimento que dá aquela coceira, né, que irrita bastante. E a boa parte das mulheres perguntam o quê? Pergunta o seguinte: doutor, eu estou com esse corrimento, com essa secreção, etc., mas da onde que eu peguei isso? Será que eu peguei isso do meu marido, do meu namorado? Então a primeira coisa que eu queria dizer é o seguinte: boa parte das vezes não. Boa parte das vezes, é como eu falei, já estava lá, ou por um abafamento, ou por uma baixa da imunidade, ou mesmo até por uma mudança de pH, por uma alimentação errada, etc., você pode acabar desenvolvendo esse corrimento, né? E o que você tem que fazer com isso? No caso, tem que procurar um ginecologista, que é um médico ginecologista, para que seja o quê? Para que você seja examinada, e nesse exame nós vamos tratar essa infecção, esse corrimento. E como é que nós vamos tratar esse corrimento? Nós podemos tratá-lo de duas formas, basicamente. A primeira delas, né? Você pode tratá-lo com pomadas vaginais, boa parte das vezes, né? Ou podemos tratá-lo também através de comprimidos. Muito bem. Como é que nós vamos decidir isso? Nós vamos decidir isso de acordo com o tipo de corrimento, com a quantidade, enfim, e com o tipo de paciente, com o perfil da paciente. É a partir daí que nós vamos decidir de que forma que nós vamos tratar esse corrimento. Agora, é muito importante que, a partir do momento que esse corrimento seja tratado, que a paciente não volte a utilizar aquelas vestimentas ruins, que eu vou repetir mais uma vez, que é calça jeans, né? Principalmente aqui na cidade, onde é muito calor, agora no verão principalmente, onde fica tudo abafado, ou mesmo roupa de lycra, né? Lógico, não está proibido de usar uma roupa de lycra, né? Principalmente se vai fazer uma ginástica, alguma coisa assim. Mas acabou a ginástica, tira a roupa de lycra, procura usar uma roupa de algodão, uma calcinha de algodão, por exemplo. E à noite, de preferência, dormir mais de shortinho largo para ventilar bastante. É muito importante isso. Por quê? Boa parte das mulheres tratam o seu corrimento, porém, após o tratamento, continuam utilizando aquela vestimenta errada. Ou mesmo continuam com uma alimentação errada, ou mesmo continuam, enfim, desenvolvendo hábitos errados que propiciam a volta daquele corrimento. E aí, menos de um mês depois, vai acontecer o quê? Esse corrimento vai voltar e ela vai achar que o médico não tratou a contento a sua doença. Então, o seu problema, no caso, né? Então, boa parte das vezes o corrimento ele está mais relacionado aos hábitos da mulher. Isso eu queria deixar bem claro.
E vamos deixar outra coisa bem clara aqui. Boa parte das vezes o corrimento não está relacionado a uma contaminação do seu parceiro, ou seja, o parceiro sexual não passou esse corrimento para ela. Aquela flora, aquelas bactérias, aqueles protozoários, aqueles fungos, enfim, já estavam lá dentro, só que viviam harmoniosamente. Porém, por um hábito errado, o que aconteceu? Aqueles fungos, aquelas bactérias ou protozoários ruins proliferaram. Por isso que ela tem o corrimento. Então, minha amiga, boa parte das vezes temos que se cuidar e nós não podemos esquecer que o corrimento vaginal é um dos maiores motivos de consulta, não só no ambulatório, como também no posto de saúde, na área de ginecologia. Ou seja, ele é muito frequente. O que não pode é ficar com esse corrimento. Por quê? Porque essa inflamação constante pode danificar o colo do útero, né? E com isso você pode ter uma série de problemas futuros. Tá certo? E outra coisa também, é importante verificar esse corrimento, por quê? Para ver se o corrimento é só proveniente de um processo inflamatório, dessas bactérias, desses vírus, né, desses protozoários, desses fungos que nós falamos, ou uma doença venérea, que aí sim, se for uma doença venérea, essa sim é transmitida através do parceiro. Mas quem vai fazer essa identificação e o tratamento correto é o seu médico ginecologista. Muito bem. Por hoje é só. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a todos os telespectadores que vêm acompanhando o nosso programa Sua Saúde. Gostaria também de deixar aqui o nosso e-mail para que deixassem mais dúvidas, drmarcelogaspar@gmail.com, drmarcelogaspar@gmail.com. Nesse e-mail vocês podem enviar dúvidas, sugestões do nosso programa, né? Enfim, e estamos aí semanalmente respondendo as questões relativas à saúde do homem e da mulher. Mais uma vez, desejo a todos uma ótima semana, um forte abraço e gostaria de dizer que aqui na Guarujá, sua saúde em primeiro lugar.